Todos os anos, nós brasileiros ficamos em alerta com a inflação. Temos grandes motivos para isso, afinal. Nos preocupamos com os dissídios, com os preços do mercado, que aliás, estão cada vez maiores. Mas como se isso não bastasse, tem mais uma consequência da inflação que é silenciosa e impacta muito o seu dinheiro. Eu estou falando da reduflação. Se você faz o supermercado da sua casa ou frequentemente vai ao supermercado, já deve saber do que eu estou falando. As mesmas embalagens, mesma aparência e, acima de tudo, mesmo preço ou até mais alto, por uma quantidade menor do produto. No Brasil, esse fenômeno é chamado de reduflação. Porém, o termo em inglês, shrinkflation, expressa melhor o conceito por trás dessa prática agora generalizada. É uma mistura do termo shrink, encolher, e inflation, inflação. Vamos pegar como exemplo um suco de laranja de 1,5 litro que custa R$15. Esses R$15 incluem os custos de produção enfrentados pela empresa produtora, a Catarse S.A., que podem envolver mão de obra, uso de certas máquinas para embalagem, remessas ou ingredientes. Suponhamos que esses custos de produção aumentem devido a uma pandemia ou uma guerra. Uma pandemia e uma guerra ao acaso, tá? Em teoria, para continuar lucrando com o seu suco, a Catarse S.A. deveria aumentar o preço de R$15 para R$17,20, contribuindo para a inflação, ou seja, um aumento generalizado nos preços. Aqui é onde entra a reduflação. Para manter o preço do suco em R$15, a Catarse S.A. reduz a embalagem de 1,5 litro para 1,350 ml. Dessa forma, a empresa mascara o aumento de preço, ou seja, a inflação, dando aos consumidores a ideia de que nada mudou e continua a lucrar como antes, ou até mais. Simples, não? Tudo isso nos leva a uma conclusão bastante óbvia. A reduflação não é apenas um fenômeno econômico, mas também uma estratégia de marketing real para aumentar os lucros, e também uma tática tão antiga quanto a própria tradição, embora seja aplicada de maneira diferente. Na Europa medieval, os padeiros detinham um enorme poder comercial. Isso porque, até o século XIV, na Europa Ocidental, consumia-se pelo menos 1 quilo de pão por pessoa todos os dias. Uma das primeiras leis orgânicas sobre o comércio de pão foi o Assize of Bread and Ale, de 1266. Uma norma em vigor na Inglaterra que estabelecia longas tabelas para regular o tamanho dos pães, seu peso e, portanto, seu preço em relação ao custo dos cereais usados no cozimento. Em outras palavras, se o padeiro tivesse a ideia de violar essa regra e assar pães subdimensionados, assim infringindo essa lei, ele poderia receber uma multa e ser punido fisicamente. No inglês britânico, é comum a expressão baker's dozen, literalmente dúzia do padeiro, termo que indica não 12, mas 13 unidades de um determinado objeto. Provavelmente, esse ditado se refere à prática comum dos padeiros medievais adicionarem sempre um pão a mais ao total solicitado pelos clientes, para disfarçar o encolhimento dos pães. Na verdade, mesmo uma redução leve pode resultar em uma economia significativa nos custos, com ganhos relacionados. Vou dar um exemplo mais recente para nós. Se você já está familiarizado com o mundo do marketing, já deve saber da lendária Olive de Crandall. A expressão se refere a Robert Crandall, presidente e CEO da American Airlines, que em 1987 decidiu remover uma única azeitona das saladas servidas nos voos para o jantar aos passageiros. Dizem que essa única azeitona a menos economizou cerca de $40 mil por ano para a American Airlines. Embora essa história pertença à lenda, a teoria por trás da Olive de Crandall explica que muitas vezes uma empresa em dificuldades não precisa demitir funcionários e reduzir a produtividade e, por assim dizer, fazendo barulho. Basta agir em silêncio em um pequeno detalhe que, no final das contas, não importa muito. Já em 2001, o New York Times observou que, seguindo a teoria da azeitona, empresas como a Procter & Gamble, que produz a marca Pampers, e a Frito-Lay, subsidiária da Pepsi Company, que distribui os Cheetos, estavam lançando embalagens menores pelo mesmo preço. Do ponto de vista empresarial, essa estratégia faz muito sentido. Mas por que nos deixamos enganar tão facilmente? A verdade é que, mesmo se percebêssemos a redução nas embalagens, provavelmente continuaríamos comprando. No mundo do marketing, a confiança é um conceito chato. Suponhamos que várias empresas estejam produzindo o suco de laranja. No entanto, um consumidor pode escolher comprar exatamente o suco da Catarse S.A. porque essa marca existe há 20 ou 30 anos.
tem sempre o mesmo sabor, tem um preço que não é exorbitante e, como é bom, vale a pena pagar um pouco a mais do que suas submarcas. Até aí tudo bem, porém, aí vem um concorrente inesperado. A Jonas e Amigos, relativamente nova no mercado, descobre uma fórmula para produzir o suco de laranja tão bom quanto a Cartaz S.A. e lança seu suco de 1,5 litro sempre por R$15. Uma guerra estoura em um país do leste europeu aleatório, os preços da energia aumentam e de repente a Cartaz S.A., que possui uma fábrica gigantesca, vê os custos de produção dispararem. Por algum motivo, a Jonas e Amigos não é muito afetada pela crise energética e pode manter o preço do seu suco em R$15. A Cartaz S.A., nesse ponto, já sabe o que fazer. Se aumentasse o preço do seu suco para R$17,20, correria o risco de quebrar a confiança dos clientes, mesmo dos mais apaixonados pelo suco de laranja. Clientes que poderiam decidir optar pelo suco da Jonas e Amigos. Recorrendo à reduflação, no entanto, a Cartaz S.A. pode continuar a vender seu suco por R$15, diminuindo um pouco as dimensões. Os consumidores serão psicologicamente levados a escolher novamente o suco da Cartaz S.A., apesar dessa atualização, porque agora a confiança na marca torna suportável essa pequena redução. E o que é, afinal, um centilitro a menos? Não é uma diferença abismal, então o que se importa? Pega, joga no carrinho e pronto. Essa marca é muito boa mesmo e sempre me serviu. E assim, a Pringles, que já foi de 200 gramas, hoje está em 114 gramas. E até mesmo produtos de limpeza e higiene, como o papel higiênico perdendo 10 metros de comprimento. A verdade é que, como consumidores, atribuímos muito peso ao custo do produto. Inadvertidamente, o colocamos à frente de qualquer outra consideração. É por isso que, de uma forma ou outra, no supermercado, nos deparamos sempre com os mesmos preços: 99 centavos, R$10,29, R$5,69 e assim por diante. Os economistas Robert Rigodon e Diego Aparacio definem esse modus operandi como tática dos quantum prices, ou preços quânticos. É importante que os produtos se enquadrem em uma determinada faixa de preço, tanto por uma questão de confiança do consumidor, quanto por cálculos e avaliações dentro das empresas. E como se isso não bastasse, as empresas têm que ficar atentas quanto à estética dos seus produtos. Em 2016, a Mondelez decidiu reduzir, apenas no Reino Unido, o tamanho do famoso Toblerone, de 170 gramas para 150 gramas, e a de 400 gramas para 360 gramas, aumentando o espaço entre uma pirâmide e outra, e economizando assim 10% do chocolate. O resultado? Os consumidores reclamaram no Facebook e no Twitter. Por que esse espaço enorme entre um segmento e outro? Bastava reduzir o comprimento. Parece ser uma estratégia muito sorrateira. Você compra uma barra esperando uma barra normal, e parece que vai receber metade do chocolate. Terrível! Você deveria ter reduzido o comprimento e mantido o mesmo tamanho dos triângulos. Portanto, no final, a reduflação não importa, desde que o produto permaneça o que gostamos. Mas de quem é a culpa disso tudo? Das empresas capitalistas malvadonas ou da inflação em si, causada pelo governo? Bem, acho que um pouco de cada. É difícil medir o que desencadeou isso tudo, mas um governo que desvaloriza sua moeda, faz os cidadãos perderem poder de compra e gera muita inflação, acaba aguçando a criatividade das empresas para poderem sobreviver. Por outro lado, empresas que estão inseridas no mercado super competitivo como o nosso, podem sentir aquela vontade de utilizar esses tipos de estratégias que lesam o consumidor. O resultado final, no entanto, é que ao aceitar passivamente as reduções do que comemos, bebemos e lavamos, sejamos levados a comprar mais de uma embalagem do produto, porque já sabemos que as quantidades reduzidas não serão suficientes. Compraremos 2 sucos de laranja e a Cartaz S.A. ganhará o dobro. Não é à toa que muitas associações de consumidores consideram a reduflação uma prática enganosa e por isso deve ser punida. O que preocupa não é tanto a prática em si, mas sim o fato de não haver nenhuma indicação a respeito, nem nos produtos, nem nas prateleiras. Porém, há uma luz no fim do túnel. O próprio mercado já começou a sinalizar esses tipos de prática. Recentemente, o Carrefour, que começou a sinalizar a reduflação em suas prateleiras e diz que continuará a fazê-lo até que as empresas que a aplicam reduzam os custos de seus produtos, o que é uma solução vinda do próprio mercado, diferente da outra ponta, que seria cobrar um Estado mais responsável com a inflação e com os gastos. A verdade é que a falta de transparência das empresas e as artimanhas para reduções de peso e dimensões, somadas à própria inflação em si, fazem um estrago no bolso do consumidor e dá mais incentivo para esses tipos de prática.
Não nos esqueçamos também da prática que está se tornando popular por causa da tributação, que é a mudança de fórmulas ou de categorias de produtos. Essa prática consiste em modificar as porcentagens de ingredientes para que o produto seja visivelmente o mesmo, mas composto de maneira diferente. Ou então, a fórmula continua a mesma, porém com categoria diferente. E assim a empresa paga menos imposto. É o exemplo do McDonald's, que mudou sua linha de McDonald's sorvetes para McDonald's sobremesas, tirando o nome sorvete do cardápio, tudo para pagar menos imposto. Mas independente de como for, o alerta para os consumidores é: fique atento e seja consciente das práticas enganosas e faça escolhas cada vez mais bem informadas. A transparência, o entendimento dos mecanismos do mercado são ferramentas cruciais para evitar que sejamos enganados por estratégias como essa da reduflação. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, peço para que deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu faço o possível para responder você. Muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.